Prosseguindo os julgamentos, coloco em julgamento o número 29 da pauta, da mesma relatoria. É uma apelação civil 255-66-2020-28-16-0088. Primeira inclusão, inscrição para sustentação oral em favor do apelante, Dr. Jean Colbert Dias. Sua Excelência se encontra em sala. Eu indago a eminente relatora se há necessidade da sustentação oral. Entende necessário? Bom, é uma situação de parcial provimento, senhor presidente. Eu não sei se haveria interesse do... Só ver aqui o 29. Vamos lá. Eu acho que não. Excelência, dispensa o relatório, doutor? Dispensa, Excelência. Eu tenho prazo regimental de 15 minutos para sustentação oral. Tá bem? Perfeito. Estão me ouvindo bem? Sim. Boa tarde a todos os presentes. Excelentíssimo senhor doutor desembargador José Sebastião Fagundes Cunha, presidente desta colenda Câmara. Cumprimento também a excelentíssima senhora doutora desembargadora relatora, doutora Lídia Maigima. E desde já agradeço, Excelência, por ter recebido o nosso memorial, ter dedicado seu tempo e paciência para ouvir as razões da apelante, em nome da qual estendo meus cumprimentos aos demais desembargadores integrantes desta terceira Câmara Civil. Saúdo também ao representante do Ministério Público e aos demais presentes. Rapidamente, com a indeclinável missão aqui de cumprir com fidelidade o tempo regimental que me foi concedido, eu passo imediatamente a tecer breves apontamentos sobre este recurso e reitero as razões extendidas no apelo, destacando que o presente recurso tem como finalidade principal a reforma integral da sentença de piso prolatado pelo douto juízo da Fazenda Pública da comarca de Guaratuba. A temática central deste apelo, Excelências, combate a ilegal e abusiva demissão da apelante Aldrin Soares Kozovski, formalizada através de um PAD que foi instaurado através de uma portaria municipal de lavra do prefeito municipal de Guaratuba. A sentença de piso está amparada claramente em falsas premissas, está amparada em equivocado cotejo probatório, além, obviamente, de claras violações à legislação vigente. O PAD fundou-se em supostos comentários, destaque, supostos comentários realizados pela apelante num grupo privado de WhatsApp, cujas mensagens foram interceptadas de forma ilícita, de forma criminosa. O PAD foi instaurado sob uma narrativa de fato que buscava apurar supostas manifestações, vejam, de desapreço à autoridade pública, no seu suposto local de trabalho, e uma suposta violação a deveres funcionais. Tendo em vista este cenário fático, em vista desta delimitação da acusação, Excelência, e ocorreu na sindicância e no PAD, é que rumou-se toda a produção de provas, rumou-se o exercício da defesa, da autodefesa e da defesa técnica, e, obviamente, a produção do contraditório. A defesa foi traçada combatendo os fatos que foram adequados aos tipos administrativos previstos especificamente no artigo 199, inciso 2 e 5º da Lei Municipal 777, até porque outras imputações, a do artigo 198, inciso 1º, a linha A, B e E da mesma lei, não passavam de meras regras de comportamento, ou seja, não possuem penalidade específica, não possuindo nenhum preceito secundário, não havia uma pena específica. Então, portanto, Excelência, a delimitação factual, a imputação feita à apelante, caso comprovado, de acordo com o que foi delimitado tanto na sindicância quanto na portaria e no PAD, poderia gerar, no máximo, aplicação de penalidade do artigo 208 da mesma lei, ou seja, a máxima pena de repreensão. A sentença combatida acabou reconhecendo que houve alteração, sim, na tipificação das condutas imputadas à apelante, porém, de forma equivocada, respeitosamente, acabou entendendo que isso estava implícito no processo disciplinar. Ao revés, no relatório final da sindicância, houve uma nítida, indisfarçável
a alteração dos fatos que foram objeto da apuração, tanto na sindicância como no PAD, sobre os quais a recorrente assentou toda a sua defesa pessoal, autodefesa, a defesa técnica. Porém, a comissão de processo disciplinar alterou de forma arbitrária tanto os fatos como a própria imputação constante na acusação, utilizando de fato novo, de nova imputação, ocasião que no relatório final opinou pela demissão da recorrente, agora baseado na tipificação do mesmo artigo 199, mantendo a imputação do inciso 5º, que geraria a mera repreensão, e incidindo novas duas imputações do inciso 10 e do inciso 13. Nunca houve menção no PAD sobre supostas violações ao inciso 10 e ao inciso 13, sendo matéria completamente estranha do PAD e da sindicância. Primeiro, obviamente, da sindicância e posteriormente do PAD, sendo tratada pela primeira vez na ocasião do relatório final do indigitado PAD. Por consequência, excelência, se apelante nunca teve ciência, certamente que nunca se defendeu em relação a esses fatos, e muito menos em relação às imputações do inciso 10 e do inciso 13. Portanto, os fatos imputados nos termos iniciais da acusação, desde a inauguração lá da portaria da sindicância, quanto à própria portaria do PAD, jamais levariam à demissão da recorrente. Somente seria possível, de acordo com a delimitação factual e da delimitação dos tipos administrativos, do artigo 199, inciso 2 e 5º, cumulado com o 208 da mesma lei, a pena máxima de repreensão. Por outro lado, sem qualquer correlação com os fatos e acusação que a recorrente se defendeu durante todo o PAD, somente em sede de relatório final, numa completa inovação processual, emitiu-se o relatório final recomendando de forma surpreendente a demissão da servidora. E aí com base em fatos e tipos administrativos não constantes na acusação, quer explícita, quer implicitamente. Ou seja, um fato e uma imputação até então estranhos ao PAD. No recurso de apelação, ora desenhado, né, ora tratado nessa sustentação oral, foi trazido um quadro, inclusive comparativo, entre os fatos imputados e a condenação final, comprovando que houve alteração tanto do quadro factual quanto da própria imputação no último ato do PAD, ou seja, lá no relatório final. Então, essa manobra processual, que redundou na inclusão de fatos e infrações administrativas estranhas, tanto à sindicância quanto ao PAD, viola de morte o princípio da correlação. Gera, consequentemente, um efeito cascata de violações de princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório. Em vista disso, excelências, que decorre a desproporcionalidade da decisão administrativa, ora atacada, que deixou de ser reconhecida na sentença de piso, pois aplicou penalidade, o PAD aplicou penalidade desproporcional de demissão, quando a própria lei, o artigo 208, tendo em vista a imputação original, previa pena mais branda de repreensão. Então, por derradeiro, não custa lembrar que o relatório final do PAD não recomendou a punição do 199.2. Portanto, houve absolvição, restando, portanto, somente possível a repreensão. Por outro lado, mesmo que mantida a condenação, na forma do inciso 5º, artigo 199 da Lei Municipal, somente restaria a pena de repreensão. Como dito no introito, excelência, o PAD, além disso, está calcado em prova ilícita, calcado em trechos de conversas pinçadas de um grupo privado de WhatsApp, extraídas de forma ilegal. As únicas provas carreadas no PAD são meros trechos descontínuos, em relação aos quais não há como atestar sequer veracidade, sendo consideradas provas ilícitas à vista dos precedentes do STJ, dessa própria Corte. E mais, se é que são verdadeiros os trechos de diálogos anexados ao PAD, como único elemento, tá, arremedo de prova, seus interlocutores, excelências, nada mais fizeram do que exercer um conteste de direito constitucional de manifestação de pensamento, de insatisfação. Excelências, o que a apelante fez foi dialogar com colegas de um grupo privado sobre a luta pela criação de um órgão especializado para a geração de emprego na cidade de Guaratuba. Inclusive sugestões de reclamações públicas, protestos, para melhorar serviços públicos. Só isso, excelência. Ademais,
A apelante comprovou que nos autos que estava sofrendo grave, insistente assédio moral por parte de agentes públicos, inclusive por parte da denunciante, que deu vazão ao processo disciplinar, encaminhou a notícia de fato ao Ministério Público Estadual, ao Ministério Público do Trabalho, ao Conselho Regional de Assistência Social, porque ela era, até aquele momento, concursada como assistente social do município, relatando um claro assédio moral dentro da gestão pública. Ela destaca nessas comunicações ilícitos cometidos dentro da Secretaria Municipal de Bem-Estar Social. Posteriormente, inclusive, uma operação da Polícia Federal dentro da Secretaria. E hoje, né, tive a notícia que ela recebeu uma notificação para comparecer como testemunha para ser ouvida sobre as fraudes no município. Esse PAD, portanto, Excelência, é um reproche, é uma nítida perseguição em face da coragem desta mulher, essa coragem de uma servidora de carreira se submeter, né, aos gostos e à necessidade de um agente público, que o servidor público tem que ficar em silêncio, que não pode se manifestar. Sugere-se, Excelência, que o servidor público, nesses autos, não podia fazer manifestações ou criar uma situação de insatisfação com a própria ineficiência de um serviço público. Ficou muito claro isso dentro dos autos, que mudaram a tipificação e os fatos imputados em recorrência dessa atitude de comunicar atos legais a órgãos de correição e a órgãos de controle externo. Isto posto, Excelências, né, sendo objetivo e não tomando mais tempos e pedindo vênias, está evidente que a sentença de piso merece reforma, pois viola claramente o princípio da correlação e, para consequentemente, sendo este o principal fundamento para anular a decisão administrativa que redundou com uma decisão injusta, ilegal e desproporcional da apelante, para requerer a Vossas Excelências o provimento do recurso para determinar a reintegração da apelante ao cargo ocupado, sem prejuízo das vantagens, né, que deixou de ganhar em razão da injusta demissão, determinando inclusive como forma de indenização os danos materiais, como danos materiais, os salários que deixou de oferecer nesse período, além da fixação de danos morais. Encerro, Excelências, minha fala, agradecendo a atenção de Vossas Excelências. Ocasião que devolvo a palavra ao excelentíssimo senhor desembargador, presidente desta colenda Câmara. Fico à disposição para eventuais esclarecimentos e, mais uma vez, agradeço a todos pela atenção despendida. Como vota, eminente relatora? Obrigado, senhor presidente.